Paraná, uma região contestada, daí o nome Guerra do Contestado. Aconteceu entre os anos de 1912 e 1916. Apesar de ser pouco conhecida, é considerada o maior embate do Brasil no século XX. A disputa pelo território começou em 1853, quando o Paraná foi desanexado do estado de São Paulo. De sua parte, o Paraná queria agregar a região oeste do Rio do Peixe. A discussão ganhou ênfase depois da proclamação da República, em 1889. Dali para frente, os estados, as antigas províncias mais ligadas ao governo central, começaram a ter mais autonomia e outra personalidade jurídica. O Brasil estava em constante desenvolvimento nos anos 1900. A industrialização se desenvolvia e rodovias continuavam a ser abertas com o intuito de interligar os estados brasileiros. As terras da região do Contestado permaneceram por muito tempo sem nenhum tipo de regulamentação, ou seja, não havia nenhuma legislação que determinava a posse desses territórios. E a área contestada tinha em torno de 48 mil quilômetros. Sendo assim, diversas pessoas tinham ocupado essas terras, que por muito tempo foram desinteressantes para o governo. As pessoas já haviam se instalado na região, iniciada a cultivação de erva mate e extração da madeira. Nesse momento que a Brazil Railway Company, junto com os coronéis, iniciaram a construção de uma ferrovia que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul. Já que a maioria das terras estavam sem registro, a empresa comprou sua posse do governo. Expulsaram todas as famílias que lá já estavam instaladas. Sendo assim, a população que já era pobre fora desalojada, mas ainda tinha uma esperança de trabalhar na ferrovia quando ela fosse terminada. Porém, a Railway Company não precisava mais de mão de obra barata, pois eles já possuíam todo o maquinário necessário para a extração da madeira. Áreas pobres do Brasil viviam um processo de abandono do governo federal, o que fez surgir diversos líderes religiosos. Ele surgiu do contexto da Guerra do Contestado. Era a figura mística de José Maria do Santo Agostinho. Esse curandeiro era um guia religioso messiânico, que se preocupava com a situação da população local e resolveu criar uma nova comunidade. Segundo dizia ele, a nova sociedade seria regida segundo as leis de Deus, e onde todos teriam terra para trabalhar. Foi criada a comunidade Quadro Santo. Nela, o monge fazia suas curas, desenvolvia seus conhecimentos medicinais e até chegou a criar uma farmácia popular. Nessa propriedade passou a viver um grande contingente de camponeses que estavam sem terras ou ficavam desempregados após o fim da construção da rodovia. No entanto, João Maria e seus seguidores não representavam Santa Catarina. Aliás, eles sempre foram vistos em Florianópolis como um bando de fanáticos que queriam perturbar a ordem vigente. É nesse contexto que os antigos moradores da região e os ex-funcionários da ferrovia começam a conflitar com os madeireiros e com as elites locais da região. O caráter monarquista e a influência de José Maria desagradava as elites locais e, é claro, o governo republicano. Além disso, a Igreja Católica não gostava da ideia de ter um líder messiânico como José Maria. As cidades santas foram duramente reprimidas pelo governo federal. Eles convocaram as multinacionais e os governos locais, cheios de dinheiro, que queriam acabar com o povo. Em setembro de 1912, o governo, outra vez, convocou a população para lutar contra os revoltosos. Os revoltosos que seriam eles e depois não foram. Mas tudo bem, continuando. Aí, eles convocaram o pessoal do exército, e as outras pessoas, assim, sim, os revoltosos apenas tinham, faquinha, facão e espingarda, enquanto o povo tinha uma artilharia maravilhosa. Mas, apesar disso, as pessoas sempre acabaram ganhando. Eles ganharam, mas uma coisa muito triste aconteceu. O seu líder religioso, José Maria de Agostini, acabou falecendo. Seus seguidores inconformados radicalizaram o conflito, o que incluiu em uma grande guerra civil. Os integrantes do movimento do contestado não se renderam facilmente. Após esse primeiro confronto, os rebeldes começaram a reorganizar a comunidade Quadrado Santo. Em março do mesmo ano, os revoltosos conseguem uma grande vitória, que encheu de esperança os contestantes. Várias medidas começaram a ser tomadas
pela comunidade para atingirem uma enorme vantagem. Passaram a utilizar técnicas de guerrilha, criaram um manifesto monarquista e invadiram fazendas de coronéis para a aquisição de recursos. O fato repercutiu diretamente no governo, que resolve designar o general Carlos Frederico Mesquita, que participou da Guerra dos Canudos, a ação contra os revoltosos. O governo central tinha o interesse de acabar com a Guerra do Contestado. E mais, queria legalizar terras e cobrar impostos de produtores e fazendeiros da região. A densidade demográfica era baixa, porém, os conflitos armados entre forças federais e revoltosos repercutia fortemente entre os dois estados e o Rio de Janeiro. A guerra deixou cerca de 5.000 mortes e 20.000 pessoas feridas. Foi algo realmente muito trágico. O último líder deles, Donato Manuel Ramos, morreu depois de ser aprisionado em 1916, em agosto. A guerra realmente acabou quando eles assinaram o contrato das leis das terras de Santa Catarina e Paraná, o que delimitou o terreno de cada um dos estados. A Guerra do Contestado é considerada mais relevante que a Guerra de Canudos. E a partir de 3 décadas atrás, ela começou a ser assunto de pesquisas, publicações e estudos. As pessoas estão estudando mais ela para tirar ela do limbo, sabe? Tipo, tirar ela do largado. E para ser fonte de inspirações para novas gerações e fonte de estudo para novas gerações.